Como falei com vocês, vamos iniciar aqui o nosso percurso, o 26º. Ele vai da página 200 até 205, um percurso bem pequenininho. E a ideia dele vai ser da agricultura e condições naturais. Vamos estar falando um pouquinho da agricultura, tá bom? E caso você tenha alguma dúvida, como eu falei com você, só você me interromper e perguntar, tranquilo? Bom, vamos lá. A influência das condições naturais sobre a agricultura. As condições naturais como o clima, o solo, o relevo, tudo isso acaba interferindo na forma, no jeito que eu pratico a agricultura. Lembra que eu falei com vocês na outra aula que a vegetação é espelho do clima? Infelizmente, em relação à agricultura, a gente também não tem muito que sair disso. A gente depende sim da agricultura, do clima principalmente, para nos estar ajudando. Mas falar, professor, mas o senhor falou que através da técnica, da tecnologia, dá para se cultivar produtos por exemplo, característicos de zonas tropicais em zonas subtropicais, ou o contrário, dá sim. Só que é muito mais caro e, às vezes, economicamente, não é tão viável assim. Então, acaba que não é tão vantajoso assim por conta do dinheiro gasto, por conta do investimento gasto, então não é tão vantajoso. Mas existe essa possibilidade. No entanto, eu quero falar com vocês o quê? Que esses elementos naturais, como falei, o solo, o relevo, o clima, eles interferem em muito o tipo de agricultura que vai ser praticado em diversos lugares. Por exemplo, a soja. A soja no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. De trigo, o Brasil produz também. Só que o Brasil produz trigo na região sul, onde é o clima muito mais favorável, o solo é mais favorável. Então, ou seja, não é em todo o território brasileiro, por exemplo, que planta o trigo. É só na região sul que tem uma possibilidade maior. O algodão, por exemplo. Se planta algodão lá na região norte? Não. Se planta na região nordeste, uma região mais quente, mais seca, onde o algodão se adapta muito melhor. Da mesma forma, o amendoim também. O amendoim se adapta muito mais a regiões mais secas, mais quentes, clima tropical. Então, é muito mais fácil eu plantar o amendoim, o cacau, a banana, em lugares de clima mais quentes, porque essas frutas, elas pedem um clima mais quente. Entendeu? E, em contrapartida, outros tipos de cultivo já pedem clima mais frio, um clima mais úmido, outros um clima mais seco. Então, dependendo do tipo do clima, ou do tipo da vegetação, vai solicitar um clima, um solo, até mesmo um relevo diferente. Bom, primeiro vamos aqui em relação ao clima. O clima, como eu falei com vocês, é um dos fatores naturais mais determinantes possíveis. Por exemplo, é impossível eu plantar por exemplo, um pé de algodão em um lugar onde há muita abundância de chuva. Por exemplo, eu plantar algodão, por exemplo, no norte do Canadá, um lugar frio demais, sem uma ajuda da tecnologia, da técnica de criar uma estufa, por exemplo, é praticamente impossível, não tem como. Então, o algodão ele vai se adaptar muito melhor em regiões mais quentes e mais secas. É claro, como eu falei com vocês, eu tenho a possibilidade de criar tecnologias e técnicas que viabilizam esse tipo de cultivo. No entanto, é um produto mais caro. Então, o clima ele é um fator que influencia de forma decisiva a distribuição espacial pelo mundo. Aí, como eu falei, exemplo, o algodão, o amendoim, que vai desenvolver um clima um pouco mais quente, mais seco. Também tem o cacau, a cana-de-açúcar também, pode falar. Tem uma semente para poder plantar o algodão, como é que se planta o algodão? Não entendi? Para plantar o algodão, como é que se planta? A gente usa alguma coisa. Olha, eu não sou um especialista. Eu não sou um especialista em botânica, mas eu acredito que seja por semente, tá bom? Não é muda, não. Eu acredito, mas eu não sou um especialista em botânica. E por que a gente não pode plantar o algodão em um lugar quente? Não, ele se planta em lugar quente.
quente e seco. No lugar frio, como é que ele congela, né? E aí fica ruim, né? Não é que congela, a planta ela não se desenvolve. É a mesma coisa, é pegar um cacto e botar em uma região onde chove muito. Por exemplo, ou em um lugar muito frio. A planta ela não se desenvolve. Não tem aquelas suculentas? É a mesma coisa que eu pegar aquela suculenta que a gente conhece, e botar muita água. Ela mata. Mata a planta não se desenvolve. Ela se adaptou a lugares que é mais quentes e mais secos. Ou mais secos, ou mais úmidos, ou mais frios. Cada planta tem um tipo de. Se desenvolve de forma diferente. O trigo se desenvolve em ambientes mais frios, entendeu? Então, aí por aí vai. A tulipa, quem conhece a tulipa? A orquídea se desenvolve aqui em climas mais frios. Então, por aí vai. Aí, como eu falei com vocês, eu tenho cultivos específicos por clima. Não sei, vocês perguntaram por que lá no passado Portugal quis plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil? Por que não plantou cana-de-açúcar lá em Portugal? Por que atravessar o oceano inteiro para plantar? Por quê? O clima de Portugal... É uma terra boa, e aí eles plantaram aqui. Não só pela terra, não é isso não. É o clima. O clima de Portugal não se adaptava com o clima da cana-de-açúcar. E o açúcar naquela época estava em alta. Então, o Portugal procurou outros lugares, colônias, para plantar, lugares geralmente tropicais, para plantar a cana-de-açúcar, que se adapta melhor em lugares mais quentes. Então, ou seja, o quê? Eu tenho sempre o clima determinando o tipo de cultivo em determinado tipo de lugar. Aí eu tenho o trigo, a aveia, o centeio, a beterraba, que geralmente se adapta melhor em climas um pouco mais frios. Entendeu? Então, o clima ele é extremamente decisivo na hora de eu escolher o tipo de cultivo que eu vou estar. Da mesma forma, lugares que chovem pouco, lugares que chovem muito. Por exemplo, eu não tenho como plantar arroz em um lugar onde chove pouco, porque eu preciso de uma grande área inundada. Entendeu? No entanto, o clima também, se ele for de... Aqui é uma plantação de milho, eu vou falar isso agora. Por exemplo, também, da mesma forma, também, o clima ele pode prejudicar, o clima descontrolado. Por exemplo, por alguns motivos, às vezes o clima ele se descontrola. Chove mais em uma época do ano que não era para chover, ou em vez de chover, não chove, faz seca, e isso prejudica em muito a agricultura daquele lugar. Aqui, por exemplo, uma plantação de milho que precisa de água, precisa de chuva, só que nesse lugar aí choveu em excesso, ou seja, alagou tudo. O agricultor provavelmente praticamente perdeu quase toda a safra, perdeu quase toda a colheita, porque a chuva veio em excesso, não veio na quantidade certa que era para vir. Então, esse descontrole do clima, muitas das vezes, quando ocorre, ela vai prejudicar o cultivo. O que é um exemplo que nós estamos vivendo agora? O arroz. O arroz aqui do Brasil, nós estamos passando por um problema de quê? De produção, aonde o clima teve um descontrole e a produção de arroz foi comprometida, elevando o preço do arroz. Já que eu tenho menos arroz, já que o arroz, em vez de eu produzir uma quantidade X, eu produzi menor do que essa quantidade, então o preço ele fica mais alto, porque eu limito a oferta e a demanda é grande, acaba subindo o valor daquele produto. Então, o clima ele pode ajudar, também ele pode, como ele pode também prejudicar também um tipo de cultivo. Deu para entender? Hein, galera? Sim, professor. Que bom. Vamos lá, então. Bom, agora o relevo. Como que o relevo influencia o tipo de cultivo? Vocês sabiam que a cana-de-açúcar ela só dá em áreas planas? Se você sobe um pouquinho, se tem um morro, uma colina, ela simplesmente vai ficar mais fina e às vezes ela nem nasce. Ou seja, o relevo
ele pode e ele influencia determinados tipos de cultivo. Tem tipos de cultivos que são mais nas áreas planas. Tem tipos de cultivos que se adaptam melhor a áreas mais acidentadas. E tem tipos de cultivo que não está nem aí. Se desenvolve em áreas planas, em áreas acidentadas, ele simplesmente não está nem aí. O café, por exemplo. Se você for daqui para Minas Gerais, você vai ver muitas fazendas de café, os pés de cafés, tudo em morro. Tudo em áreas mais acidentadas, nas encostas dos morros. Por quê? O café ele se adapta tanto nas áreas planas quanto em áreas mais acidentadas também. Já a cana, como um exemplo que eu falei com vocês, só se adapta melhor em áreas mais planas, ou, por exemplo, o arroz se adapta também em áreas planas ou em áreas de relevo acidentado, desde que tenha bastante água para elas. Aí nós temos que fazer algumas técnicas de correção, por exemplo, a curva de nível, o terraçamento, que são técnicas para aplanar o relevo. Por exemplo, esse morro aqui, essa encosta de morro. Você pode ver que eu tenho diversos cortes aqui, tá vendo? Esses cortes. Esses cortes, eu chamo eles de curvas de nível. Por quê? Essas curvas, esses cortes, eles são para aplanar. Então, nessa área plana aqui, eu consigo plantar algum tipo de cultivo. Eu consigo já ajudar a minha plantação. Aqui eu tenho outros exemplos. Deixa eu ver aqui. Como é que é uma plantação de arroz lá no Vietnã. Olha que bonito. Tem imagens de plantações de arroz que são lindas, que elas são todas esses mosaicos, tudo tipo assim, essa plantação, todas essas piscinas naturais que eles fazem no morro, tipo uns desenhos, e quando o céu pega o reflexo do céu, fica muito bonito. É que eu não consegui pegar a imagem aqui, mas procura no Google só plantações de arroz vista do alto. Gente, tem imagem, uma mais bonita que a outra. No final da aula que eu coloco, vocês darem uma olhada. E também eu tenho o terraçamento. Mas para que serve esse tipo de técnica? Por dois motivos. Ela vai servir para quê? Primeiro, para acertar, para aplanar o relevo. Por exemplo, eu tenho um relevo aqui, que era totalmente íngreme. Se eu faço esses cortes, eu consigo o quê? Nessa área aqui plana que eu fiz o corte, eu consigo o quê? Plantar o meu tipo de cultivo. O segundo, para diminuir a erosão. Quem sabe o que é erosão? Quem lembra? O que é erosão do solo? Erosão? Erosão. Nós falamos sobre isso já. O que é erosão? Quando o solo fica improdutível, não tem nutrientes. Quase isso. Erosão é quando o solo ele perde a cobertura original dele e ele fica desprotegido. E quando vem a chuva, quando vem a água da chuva, ela vai fazendo o quê? Alguns sucos no solo. E esses sucos eles vão crescendo, eles vão aumentando e se tornam até ravinas. Então, a erosão do solo é a degradação do solo. O solo ele fica improdutivo. O solo ele faz verdadeiros buracos no solo. Então, eles fazem esse tipo de curvas de nível ou terraçamento para diminuir essa perda de solo. Por quê? Digamos que aqui eu tenho a perda de solo, mas o solo ele vai chover, quando vem a chuva, né, vai carregar esses detritos, esses sedimentos para mais abaixo. E assim por diante, ou seja, vai diminuir esse atrito da água com o solo e vai facilitar, vai diminuir essa erosão que vai ocorrer. Acho que eu tenho uma foto da erosão. Tem? Deixa eu ver aqui. Não é essa aqui. Não tenho. Aqui, tenho aqui, ó. Depois eu volto naquele slide lá. Aqui são exemplos de erosão. Olha só. Eu perdi a cobertura original do solo e a chuva ela foi levando para usando esse buraco aqui, ó, que ocorresse esse buraco. Ou seja, o solo ele leva cerca de 70 anos para, por exemplo, para criar mais ou menos 5. Ter apertado alguma coisa. Provavelmente sim. Estão vendo aqui? Vocês viram o solo aqui? Então. Sim. Ó, o solo degradado aqui, a erosão do solo. Vocês viram isso aqui? Sim.
Sim, né? Sim, Tá, professor. então deixa eu voltar aqui então. Então, para que não ocorra essa desertificação, para que não ocorra essa perda de nutrientes pela lixiviação das águas da chuva, para que não ocorra a erosão do solo, é feito esses dois processos. Eu chamo de curvas de nível em algumas regiões, por exemplo, nas áreas mais acidentadas, mais altas, eu chamo de curva de nível. Em áreas um pouco mais planas, que tem uma colina, coisa, eu vou chamar de terraçamento, tá bom? Bom, uma outra degradação do solo que pode ocorrer, como eu falei com vocês, é quando se planta um tipo só de cultivo e eu tiro todo o nutriente daquele solo. E aquele solo ele fica o quê? Mais ácido. Então eu tenho que colocar algum tipo de produto químico para deixar ele mais básico, porque se eu deixo ele ácido, nenhuma plantação consegue sobreviver a esse solo, porque ele é muito ácido, ele é insalubre para aquela planta. Então é jogado alguns defensivos químicos, algum tipo de fertilizante, um deles é o calcário. O calcário ele tem essa propriedade de deixar o solo mais alcalino, e com isso a planta ela consegue, o solo não mata a planta. Então, isso são algumas técnicas que o ser humano utiliza para estar restaurando os nutrientes da planta. É claro que, para que eu possa estar usando esse calcário, é um valor, é um investimento muito grande. Então, eu tenho que, um valor que vai acrescentar na minha produção. Então, o produto vai ficar mais caro. Entendido? Dúvidas? Ou não? Não, professor, nenhuma Não? dúvida. Então vamos lá então, vamos passando. Aqui da erosão, já falamos da erosão. Não. Então vamos lá. Outro tipo de degradação do solo, a compactação do solo e juntamente com a erosão. Como assim? Conforme eu vou praticando a agricultura, mas principalmente a pecuária, no qual o gado, o animal, toda vez que ele for andar, se locomover pelas fazendas, ele vai o que? Pisando o solo. E com o peso do animal, ele vai compactando o solo. Mas por quê, professor? O que isso tem a ver? Bom, quando ele compacta o solo, ele acaba dificultando a água, os nutrientes, até a raiz das plantas de percolar, de se mover livremente por esse solo. E por conta disso, aí vai levar outros processos. Aí, como eu falei, de erosão, desertificação e tudo isso. Lá no Rio Grande do Norte está ocorrendo essa desertificação, perdão, Rio Grande do Sul está ocorrendo essa desertificação por dois motivos. Primeiro, lá é uma região onde tem muita criação de gado. Ou seja, então o gado ele vai pisando, ele vai compactando o solo. E com isso, a cobertura original do solo ela não consegue sobreviver. E isso está levando para o que de desertificação daquela região. Aquela região está virando um verdadeiro deserto. Olha que perigoso, olha que coisa muito ruim, principalmente para o meio ambiente, todas as pessoas que vivem daquela região ali. Aí, então, aqui, ó, eu também tenho uma classificação de erosão. Por exemplo, quando está no estágio pequeno da erosão, eu tenho a formação de pequenas ravinas. Ravinas são esses buracos aqui, no qual geralmente vai começar no alto de um morro, colina, e por conta da água da chuva, do escoamento superficial, ela vai levando todo o sedimento, toda a areia, da parte mais alta para a parte mais baixa. Aí eu tenho a 1 e a 2, geralmente são no início. Quando eu tenho essa degradação ambiental aqui, eu ainda consigo contornar, eu consigo fazer algum processo que possa diminuir essas ravinas, ou até mesmo acabar com elas. No entanto, quando passa da fase 2 e vai para a fase 3, que é a fase intermediária da ravina, eu já praticamente nula a possibilidade de eu conseguir recuperar essa área. Então, essa área ela vai cada vez mais aumentar, cada vez mais ela vai ficar mais, esse buraco vai cada vez aumentar mais, até chegar na chamada vossoroca. Aí é onde não tem como fazer mais nada, aí é só olhar a destruição do meio ambiente e torcer para que o meio ambiente ele consiga, por ele mesmo, se restabelecer. Entendido, galera? Galera? Entendido? Sim, entendido, professor. Sim. Bom, ficamos por aqui então. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda para a gente lá
é,